Olá pessoal, eu sou Zenivaldo Dias do canal Zenivaldo Orquídeas e Natureza e no vídeo de hoje eu vou falar aqui de um assunto muito importante a respeito do cultivo de orquídeas e principalmente para aquelas pessoas que estão iniciando o cultivo de orquídeas agora. A gente quando começa a cultivar orquídeas, isso acontece com todo mundo, tem uma mania de começar a comprar tudo que vem pela frente. Basta a gente ver uma orquídea que a gente já quer comprar, já quer adquirir a qualquer custo. Só que a questão não é bem por aí. Então, se você quiser compreender sobre esse assunto, que é de extrema importância para o bom cultivo de orquídeas, fique comigo até o final deste vídeo, que você irá entender como de fato a gente deve começar a cultivar as nossas orquídeas da maneira adequada. Então as pessoas que estão cultivando há mais tempo, que já têm um conhecimento mais aprofundado a respeito do cultivo de orquídeas, já vai entender de cara sobre o que eu estou falando. E aquelas pessoas que estão iniciando aqui agora, algumas podem até se chocar, nossa, mas eu estou querendo cultivar orquídeas, eu quero ter o máximo de orquídeas que eu puder. Mas não é bem por aí, pessoal. A gente precisa ter cautela para que uma alegria não se torne um problema na nossa vida. Zenivaldo, mas o que é isso? O que você quer dizer com isso? Na maioria das vezes, pessoal, quando a gente inicia o cultivo de orquídeas, muitas vezes a gente não tem um orquidário ainda. A gente tem uma areazinha lá no nosso quintal, lá na nossa varanda, e aí a gente quer começar a cultivar orquídeas, e aí tudo que vê de orquídea, a gente quer comprar, a gente quer ter, a gente quer colecionar. Mas na verdade, não é bem por aí. Se você está iniciando o cultivo de orquídeas e já tem um orquidário, aí já fica um pouco mais fácil, porque aí você vai comprando e você vai adequando as suas orquídeas àquele ambiente. Mas mesmo assim, a gente não pode se descontrolar e também comprar tudo que vê pela frente, porque a gente tem um orquidário e a gente vai colocar. Primeiro porque orquídea não é uma planta barata, a gente sabe disso, todo mundo está cansado de saber. Então a gente não pode pensar em adquirir um exemplar e, neste meio tempo, a gente começar a ter problemas e acabar perdendo este exemplar. Então a gente precisa ter cautela ao iniciar o cultivo de orquídeas. Então, pessoal, como vocês estão vendo aqui, o meu humilde orquidário já está completo. Eu já consegui colocar aqui a quantidade necessária para o orquidário. É claro que eu tenho vontade de ter mais, mas o meu ambiente aqui, o meu espaço já é o suficiente para a quantidade de orquídeas que eu tenho. Então, pessoal, a gente precisa ter muita cautela para a gente não sobrecarregar o nosso espaço. Até mesmo se a gente tem um orquidário, a gente não pode amontoar, fazer daquele orquidário um entulho. Por que, Zenivaldo, não pode fazer isso? Porque a gente pode ter problemas no cultivo, principalmente com ataque de pragas. Então a gente precisa cultivar as nossas orquídeas, seja assim como eu aqui no quintal, seja no orquidário, ou seja lá na área, lá na nossa varanda, entendeu? A gente tem que cultivar de uma forma que as orquídeas fiquem ventiladas, elas fiquem espaçadas umas das outras. Zenivaldo, e por que isso? Olha só, pessoal. Um problema muito comum quando a gente cultiva as nossas orquídeas amontoadas é o surgimento de cochonilhas. Eu cultivo as minhas orquídeas dessa forma aqui, como vocês estão vendo, e mesmo assim eu tenho problemas com cochonilhas. Tem algumas orquídeas aí que eu preciso fazer manutenção urgentemente, porque as cochonilhas já estão tomando conta. Outra questão também é o surgimento de fungos, porque se contamina uma orquídea, a gente mexe e vira, tem problemas com podridão negra, principalmente aquelas pessoas que cultivam em vasos em regiões onde chove muito. E aí o que é que acontece? Se você contamina uma orquídea, e às vezes você até não vê porque está tudo ali amontoado, aquela orquídea que está ali contaminada, ela pode acabar contaminando as outras e você ter um problema muito sério e depois você não ter como controlar.
Então, por isso que a gente precisa ter muita cautela, e principalmente quando estamos iniciando o cultivo, porque não temos ainda o domínio da técnica, não temos o conhecimento de alguns macetes para poder a gente estar evitando que esses problemas aconteçam ou para a gente estar controlando o problema caso ele venha a surgir. Então, pessoal, a gente precisa ponderar no momento que a gente está iniciando o cultivo de orquídeas, para a gente não sobrecarregar o nosso espaço e aquele espaço ali onde a gente cultiva orquídeas acabar se tornando um entulho de plantas. E isso não é legal, isso não é prático, isso não é saudável para o desenvolvimento das orquídeas, porque elas começam a sofrer. Então as orquídeas elas precisam estar espaçadas umas das outras para poder ventilar, até mesmo para poder a gente fazer as manutenções, a gente observar, porque quando as orquídeas estão espaçadas umas das outras, a gente consegue ver o que está acontecendo ali com a orquídea, mas se as orquídeas estão ali tudo amontoadas, às vezes fica uma folha ali, e aquela folha ali, a gente não consegue ver como é que ela está. Pode acabar desenvolvendo cochonilhas, e quando a gente vir perceber, já está num estágio muito avançado e se tornar muito difícil para poder a gente estar controlando. E olha só, pessoal, cochonilhas, quando elas começam a atacar nossas orquídeas e elas chegam num estágio mais avançado, para a gente controlar é muito difícil, sem a utilização de produtos muito tóxicos. E como eu tenho aqui um cultivo voltado mais para o natural, eu procuro evitar ao máximo possível, até mesmo porque eu já tive no passado um ataque muito severo de cochonilhas, onde eu perdi muitas orquídeas, principalmente oncídios, que eu tinha uma coleção bem legal de oncídios, e os oncídios, por causa daquelas bainhas, eles acabam sendo mais acometidos, e quando as cochonilhas atacam os oncídios, é terrível. E às vezes a gente não consegue dar conta de controlar. E eu também não gosto de estar utilizando produtos muito tóxicos, isso aí também fica a critério de cada um. E também tem pessoas que, assim como eu, gostam de um cultivo mais natural, porque se preocupa muito com a saúde das plantas, com a sua saúde também em primeiro lugar, e acaba não utilizando produtos tóxicos. E aí é por isso que a gente precisa ter este cuidado, porque quando a gente trabalha com a prevenção, é mais tranquilo para a gente estar cultivando as nossas orquídeas sem maiores dores de cabeça. Mas se a gente começar amontoando o nosso espaço e deixar chegar a um estágio mais avançado, e isso eu estou falando de alguns fungos, de cochonilhas, mas tem muitas outras pragas aí também, pessoal. A gente precisa ter cautela para não chegar a este ponto, porque depois que chega, às vezes a gente pensa que é simples, mas não é simples de forma nenhuma. Pelo contrário, é muito preocupante, né? E a gente pode, dependendo da praga que contaminar as nossas orquídeas, a gente pode dizimar o nosso orquidário inteiro, principalmente podridão negra, porque podridão negra é terrível. A podridão negra é causada por um fungo, e quando as orquídeas começam a ser atacadas pela podridão negra, se a gente não tiver cautela, a gente perde o nosso orquidário inteiro, até mesmo porque a podridão negra ela se alastra rapidamente, e principalmente nos períodos de muita chuva. Então precisamos ter cautela. Então nada da gente amontoar orquídeas, a gente precisa tornar o nosso cultivo um cultivo leve, um cultivo saudável, um cultivo prático e um cultivo também barato, né? Porque a partir do momento que a gente começa a descontrolar na forma de cultivo, nas compras e amontoar as nossas plantas, a gente perde aquele espaço de praticidade para um espaço um espaço assim mais complexo e mais caro para poder a gente lidar, porque a gente vai precisar contratar um profissional para poder a gente estar fazendo essas manutenções, a gente vai precisar comprar produtos que muitas vezes não são baratos e vai, de certa forma, mexer com o nosso bolso e também mexer com o nosso psicológico, porque, de certa forma, acaba estressando e muito a gente. Então,
é melhor a gente prevenir porque é muito mais fácil do que a gente tratar. Prevenir é muito mais fácil do que tratar, porque muitas vezes o tratamento ainda não surte o efeito que a gente deseja. E aí o que é que acontece? A prevenção é muito mais prático, é muito mais barato e não tem maiores dores de cabeça. Então vamos ter consciência, vamos cultivar nossas orquídeas, sim, mas vamos cultivar para que a gente se sinta bem, não para que a gente venha ter estresse e algo que poderia se tornar prazeroso venha a se tornar algo preocupante, algo estressante, e não é isso que o cultivo de orquídeas deve proporcionar. Deve proporcionar, pelo contrário, leveza, tranquilidade, relaxamento, porque na verdade o cultivo de orquídea, o bom cultivo de orquídea se torna uma terapia, mas o mau cultivo pode se tornar um problema, e eu vejo muitas pessoas relatarem que está tendo problemas, que está tendo dores de cabeça, que vai deixar de cultivar as orquídeas porque não vê resultados, mas um dos fatores que leva a um cultivo onde a gente não tem resultados positivos é o cultivo de forma descontrolada. A gente precisa cultivar, mas a gente precisa cultivar as nossas orquídeas com consciência, pensando também nas consequências. Então assim, hoje eu tenho aqui essa quantidade de orquídeas aqui que vocês estão vendo. Eu estou achando que ainda está amontoado, mas aqui dá para poder eu ir mantendo o cultivo sem maiores dores de cabeça. Mas agora, para poder eu fazer novas aquisições aqui, eu vou ter que preparar mais aqui esse ambiente, acrescentar um pouco mais, mas do jeito que está aqui, para essas orquídeas que estão aqui, já é o suficiente. Então, pessoal, é isso aí que eu queria falar com vocês aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que as informações cheguem até as pessoas. Podem deixar lá seus comentários, se tiver dúvida também podem deixar, que eu vou respondendo cada um de vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.